Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este grito deste cego é o grito de cada ser humano, consciente da sua pequenez, da sua miséria, que grita para Jesus pedindo misericórdia. Cada um de nós é como este cego. O que nos cega, tantas coisas do mundo nos cegam, nos fazem perder o verdadeiro sentido da vida e começar a olhar o mundo mais por interesses pessoais do que como Deus quer que nós vejamos. E nós ficamos cegos pelas paixões, cegos pelo ódio, cegos pelas mágoas, cegos pelas nossas vaidades, cegos pela nossa sensualidade. Enfim, nós, como este cego, temos que muitas vezes, prostrados, mendigar, ajoelhados no chão, chegar a Jesus e gritar para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. E pedir a Ele: Senhor, que eu veja, que eu me enxergue, que eu olhe a minha miséria e me conheça, Senhor, como Tu me conheces, para que eu possa, com a Tua graça, começando a enxergar e mudar de vida. E eu Te veja, e eu Te encontre. Este grito do cego deve ser o grito de cada um de nós. E é o grito da humanidade que procura nas suas vaidades achar o verdadeiro sentido da existência. Por isso não poupam o irmão, maltratam, pisam e até matam os irmãos, exatamente por causa de suas vaidades. A humanidade hoje vive cega pelas suas paixões e por isso o homem vai se destruindo cada vez mais. Porque falta o que se chama amor. É o amor que nos faz enxergar as coisas, enxergar a verdade. São Paulo hoje nos fala do amor, né? Hoje o homem fala do amor de diversas formas, e é uma palavra tão falada, tão pouco compreendida e muito banalizada. Mas o que é o amor? Como se deve amar? E é sobre esse sentido do amor, que é a solução, que é o que nos cura, que nós vamos meditar hoje. Deus é amor, e todo amor verdadeiro nos leva exatamente para Deus, porque vem de Deus. Os autores, em geral, colocam 3 aspectos do amor, ou 3 classes, ou etapas do amor. O primeiro amor dá-se tradicionalmente o nome de Eros. O Eros é um amor que não tem a ver com o amor erótico, embora, num certo sentido, possa ter algum aspecto dele, enquanto paixão, mas o Eros é um amor que se caracteriza pelo egocentrismo. Imaginemos, por exemplo, um casal que está se preparando para casar. Por que você quer se casar? É a pergunta que se faz. E o casal responde: bom, eu quero me casar porque eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, eu quero ter um marido ou uma mulher, eu quero sair de casa, eu quero ter minhas coisas, eu preciso dele, eu preciso dela, eu não consigo mais viver sem ele ou sem ela, eu quero deslanchar a minha vida, eu preciso sair de casa porque já estou com uma certa idade, eu quero ter filhos, quero ter uma família. Então, em todas essas respostas que eu dei para vocês, há sempre uma coisa em comum, que é o eu. Então, o amor chamado de Eros é o amor que tem o eu como centro. Tudo em torno do próprio eu. Porque eu quero, porque eu preciso, e isso é para mim. É um amor mais paixão do que o amor verdadeiro, que tem o eu como centro,
E o que caracteriza esse amor como centro é o ciúme, ou o sentimento de posse. O outro é para mim, então eu vou me servir do outro, enquanto o outro é necessário para mim. O outro vai ser uma ferramenta para me dar alegria, para me dar prazer, para me dar bem-estar, para me tirar da solidão. Isso pode acontecer em casa, numa família, não só no relacionamento marido e mulher, mas também no relacionamento pai e filho, ou os pais com os filhos e vice-versa. Muitas vezes na casa não existe diálogo, o que existe é apenas uma troca de favores. Eu te dou, você me dá e pronto, e um usa o outro. Ou quando se está em casa, se está com interesse, ou quando se faz alguma coisa, sempre com interesse. Este é o amor eros. Dentro da igreja pode acontecer a mesma coisa. As pessoas criam muitas vezes até partidos dentro da igreja, como tinha na igreja de Corinto, divisões de grupos dentro da igreja, criando verdadeiros partidos. E São Paulo critica na carta aos Coríntios: você é de Apolo, você é de Cefas, você é de Pedro, ou Cefas, que é a mesma coisa, você é de Paulo. Mas não foi Paulo que morreu por você, não foi Cefas que morreu por você, nem Apolo, foi Cristo. Então todos são de Cristo. Na igreja pode acontecer isso, e infelizmente acontece. Então o amor é esse amor eros, em que cada um visa o seu lado, busca a si próprio. Esse amor eros é um amor imaturo. E é preciso que nós amadureçamos e paremos de nos fazermos de vítimas. Sou o incompreendido, não me entende, não cuida de mim. É o eu em primeiro lugar, e muitas vezes isso cria certa revolta contra os outros, exatamente porque não fazem a minha vontade, ou não olham a minha dor, ou o meu jeito, ou a minha necessidade. Isto é imaturidade. O amor eros é imaturo. E São Paulo diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, mas eu cresci e tenho que deixar as coisas de criança. Acontece que muitas pessoas vão pela idade afora, chega aos 30, 40, 50 e tem esse amor de criança, egoísta, egocêntrico. Não pode ser assim. E no relacionamento humano, nós temos que amadurecer e não podemos ficar como crianças, esperando que o outro nos dê uma bala, um pirulito, para que nós nos alegremos e batamos palmas e dizemos: ai, que bom, estou aqui sentindo o doce. Mas a vida não é assim, nem sempre é doce, e na maioria das vezes não é doce. Quando nós construímos a nossa vida espiritual, ou a nossa vida de relações com as pessoas e com Deus, em cima desse amor, estamos construindo sobre a areia. E quando vêm as crises, a tendência é fugir, correr. Na igreja, na religião, acontece isso quantas vezes? Eu vou para a igreja porque lá eu me sinto bem, sou bem acolhido, as pessoas me tratam bem, eu gosto, eu me sinto bem. Quer dizer, eu busco a religião como algo sentimental para alimentar as minhas emoções, para me consolar. Não é assim. Nós não buscamos as consolações de um Deus. Buscamos o Deus das consolações, mas nem sempre elas vêm. Às vezes na nossa vida vem secura, vem tempos de deserto, tempos de sofrimento. E se nós temos este tipo de amor, eros, aí vem a crise. Vem os vendavais, como a casa que sobre a areia, ela desaba. E quanta gente se afasta da igreja, quantos casais se separam, quantos filhos abandonam o lar, quantos pais rejeitam até os filhos, porque o amor é esse amor infantil, esse amor imaturo, que não suporta a mínima crise e logo se afastam. Que não seja este amor o nosso amor para com Deus, nem o nosso amor para com os nossos irmãos.
Mas há um outro tipo de amor, e o amor pode até começar com esse eros, mas ele não pode parar por aí, ele tem que ir adiante, que é o amor que nós chamamos de filia, ou amor de benevolência. É um amor já mais maduro, o amor que faz com que a pessoa saia de si e vá ao outro. Benevolente, eu quero o bem. Beneficente, eu quero fazer o bem ao outro. Então eu saio de mim mesmo e vou para o outro. Quero estar com o outro, quero fazer o outro feliz, quero ajudar o outro. Estou aqui para servir. É o amor que serve, o amor que se entrega, o amor que vai ao encontro da necessidade do outro. Muitas vezes fica só no nível do natural. E Deus muitas vezes permite que haja crises no mundo para que as pessoas se movam e diante da crise todo mundo vá lá ajudar. Como nós vimos, por exemplo, na tragédia lá de Petrópolis, quanta gente saiu de casa e foi para lá, ou fez compras a mais e mandou. Este amor que vai ao encontro do outro, e pode ter o sentido natural ou um sentido sobrenatural, quando se vê no outro o próprio Deus. Vê lá o próprio Jesus, que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então esse é um amor beneficente, benevolente, que deve haver entre vocês, entre nós, não é? O amor é o amor de um casal, o amor dos irmãos, da família, o amor dos irmãos na igreja, esse amor de dedicação, de um para com o outro, né? Para todos juntos, em vista de um bem, né? Não só de uma pessoa, mas de um bem comum, né? E muitas vezes nas crises, né? E Deus permite em determinadas famílias, momentos de crises, para que todos se juntem e se ajudem, né? Uma doença que chega, por exemplo, todo mundo tem que ir lá, fazer vigília, né? Dividir os horários, marcar para dar o remédio, para ir ao médico e tal. Esse amor benevolente. E deve ser um amor comum. Nós já estamos aí formando uma rocha, mas ainda não é a rocha ainda. Mas o terreno está ficando bom. O terceiro amor é o que nós chamamos tradicionalmente de amor ágape, que é um amor mais transcendente. Um amor que vai a Deus, Deus vem a nós. É um amor que já tem Deus no conjunto. Já tem Deus fazendo a comunhão. É o amor comunhão, mas comunhão em Deus. Deus caritas est, Deus é caridade, Deus é amor. É este amor que santifica, este amor de entrega e de recebimento, este amor em Deus, este amor que não leva ao pecado nunca, porque Deus está ali, este amor que santifica, este amor é o amor ágape. Caracteriza, por exemplo, numa família, quando todos estão à mesa, coisa rara hoje, as famílias se reunirem à mesa para uma refeição, estão ali todos partilhando, aí isso é o símbolo desse amor. Por isso, muitas vezes, na igreja primitiva, os fiéis, depois que acabavam a liturgia, iam para um lugar e tinha ali uma refeição, todos juntos, comemorativa, né? Porque ali todos partilhavam, né? É este espírito de comunhão, e esse amor ágape é o amor comunhão, a ele nós devemos chegar, e é a rocha, porque é um amor de entrega e de recebimento, né? Mas é em Deus, que enfrenta provas. Quando Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos discípulos no lago de Genezaré, chama Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Cristo usou um verbo em grego que expressa o amor que ele queria de Pedro, né? E usou o termo que nós chamamos em português, o ágape. Esse verbo, esse ágape, tu me amas, nesse sentido do ágape. E Pedro respondeu
para ele: eu te amo, no sentido de filia, eu te quero bem. Por isso Jesus insiste a Pedro: tu me amas com este amor de ágape? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo com o sentido de filia. E Jesus pergunta uma terceira vez: tu me amas, Pedro, como ágape? E Pedro já fica triste. Certamente se lembra que ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes se ele o amava. E Pedro então disse: sim, Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo, com este amor de filia, mas amo do meu jeito. Aí Jesus dá uma lição a Pedro muito interessante. Pedro, quando tu eras jovem, ias onde querias, mas quando tu fores velho, irás onde não quererás ir. O que quer dizer isso? São João, que escreveu esse evangelho, ele diz: Jesus ali se referia ao modo como Pedro daria testemunho de Jesus, morrendo. E nós sabemos que Pedro morreu crucificado, lá no circo de Nero, em Roma, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, exatamente porque não se achou digno de morrer como Jesus. Portanto, esse amor ágape, ele se expressa na cruz, quando se dá a vida. Então é este amor que nós devemos ter. Chegamos ao auge desse amor quando nós atendemos aquilo que Cristo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. É este amor, comunhão, que Cristo diz e pede ao Pai para nós de igreja: que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. É este amor que Cristo pede para nós, quando Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor ao próximo já era um mandamento do Antigo Testamento, mas agora é uma coisa nova. Por isso Cristo diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, com esse amor ágape. Esse amor que leva a dar a vida, a sair de si mesmo, não apenas para fazer o bem, mas para se doar totalmente. É este amor de Jesus para conosco, que deu a vida por nós na cruz, e que se dá a nós, dá a sua vida a nós, em alimento. E é este amor que se expressa quando cada um de nós recebe Jesus Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele se entrega para participar conosco, não só aqui num ritual da igreja, mas durante toda a nossa vida no dia a dia. E é este amor que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros, que é que o esposo tenha com a sua esposa. Eu te amo em Deus, em comunhão com Deus, nós dois em comunhão com Deus. E é por isso que o matrimônio é a realização e participação do amor de Cristo com a sua igreja, porque esse ágape. E, evidentemente, não só o esposo e a esposa, mas a família. É uma grande desordem quando uma família se divide, quando irmãos brigam e se separam, e muitas vezes por coisas mesquinhas. É uma desordem quando numa igreja há divisões, porque estamos ferindo este que nos dá o exemplo e que não só nos mostra o amor, como ele realiza esse amor entre nós. Então nós devemos buscar esse amor que vai nos santificar. E devemos pedir isso. Jesus pede esse amor a nós, por isso nós devemos pedir a Ele. E pedir muito esse amor. Senhor, que eu vos ame. Que eu vos ame. Fazei que eu vos ame. E que eu tenha esse amor para com todos os meus irmãos. Que não é um amor egoísta, ciumento, possessivo,
que vai além do serviço, que muitas vezes o serviço é por vaidade, mas esse amor comum não tem vaidade, mas é um amor de entrega total a Deus, né? E nessa entrega total a Deus, a entrega total também a todos os nossos irmãos, como igreja, como família, etc. E começa, e estou insistindo nesse termo família, porque às vezes a pessoa diz que tem um grande amor e trata todo mundo muito bem da porta para fora, mas dentro de casa é um desastre, não respeita, maltrata, pisa, não ajuda, só pensa em si, trata todo mundo bem, mas dentro de casa não respeita a esposa, não respeita o esposo, só cobra, não respeita os pais, não valoriza o trabalho dos pais, as atitudes dos pais, não participa, não dialoga, o diálogo é só com monossílabos, mas para fora é uma maravilha. Isso não é amor, não é amor. Então, estou dizendo isso insistindo para que vivam esse amor, e começando dentro de nós mesmos. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que é a mãe desse amor, né? Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança, diz lá o livro dos Provérbios, que a igreja aplica a Nossa Senhora, e pensamos a ela, né, que é a mãe do divino amor, que ela nos traga esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora então de pé, professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.